Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Éder Jimenez, sou professor conteudista da disciplina Estado, Governo e Políticas Públicas e nós chegamos à nossa última unidade conceitual, a quinta, que trata sobre participação social e políticas públicas no Brasil. Nessa nossa unidade, o caminho que nós percorremos é de pensar o desenvolvimento das relações entre Estado, Governo e políticas públicas no Brasil no período contemporâneo, ou seja, após a nossa redemocratização em meados da década de 80. Para isso, então, os tópicos que nós abordaremos nessa aula conceitual e que constituem as seções do livro são de ações coletivas. Nós falaremos um pouco sobre organizações do terceiro setor, associativismo e movimentos sociais. Na sequência, nós abordaremos o desenvolvimento da participação institucional no Brasil e, por fim, nós falaremos sobre a relação entre participação social e políticas públicas em nosso país. Vamos lá? Bem, o nosso contexto de redemocratização foi um contexto de pluralização dos partidos políticos, de pressão e articulação dos movimentos sociais. Esse é, inclusive, um tópico que consta na nossa aula conceitual 4. E foi nesse tópico de nossa aula conceitual passada que eu disse para vocês que desenvolveríamos melhor essa questão na nossa última aula conceitual. O contexto de redemocratização, então, foi um contexto de ampliação das possibilidades de encaminhamento de demandas pelos indivíduos, de ter interesses atendidos por parte da população através do Estado, de ter uma pluralidade de possibilidades também de formas de encaminhar esses interesses e essas demandas. Como eu disse a vocês, no fim da nossa última aula conceitual, da aula número 4, a população brasileira tem, desde a redemocratização, um amplo repertório de ações políticas a serem desenvolvidas. Ou seja, um leque de possibilidades, de formas, então, de acessar o Estado quando nós pensamos em formas de atuação ou de ação individual. Isso foi possível, em grande medida, porque no bojo, no contexto de redemocratização, nós tivemos a instauração de uma Assembleia Constituinte que levou ao texto da nossa Constituição de 1988. Essa Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã e não por acaso, já que ela contempla, dentre outros aspectos, 4 que eu destaquei para essa nossa aula conceitual. O primeiro aspecto é o fato de que essa é uma Constituição que tem a cidadania como fundamento. Ou seja, diferentemente de constituições anteriores que definiam como cidadão somente aquele que trabalhava em profissões que eram regulamentadas, que pertenciam a determinados sindicatos ou associações profissionais e que limitava, portanto, o número de pessoas que eram consideradas cidadãs no Brasil, a Constituição de 1988 expandiu o conceito de cidadão a todos os brasileiros. Anteriormente, havia os brasileiros e havia os cidadãos. A Constituição de 1988 rompeu essa barreira e essa dicotomia, de modo que todos os brasileiros são considerados cidadãos. Hoje, nos parece algo até muito simples pensar que todo brasileiro é um cidadão. Mas naquele contexto que nós estudamos, especialmente na nossa aula conceitual anterior, não representa uma conquista pequena expandir a cidadania a todos os brasileiros. O segundo ponto que eu destaco da nossa Constituição é o fato de definir um conjunto de direitos sociais como garantias. No artigo 6º da nossa Constituição, está preceituado que é garantido a todo cidadão brasileiro o atendimento a um conjunto de direitos relacionados à saúde, moradia, educação, transporte, condições de lazer, de cultura, alimentação, de condições de trabalho, de previdência social e assim por diante. Foi a primeira vez na Constituição de 1988 que houve um texto constitucional que tratasse de um grande número de áreas de políticas públicas como áreas que deveriam ser garantidas à população. Pensem então que estamos falando de mais uma inovação quando tratamos da garantia de direitos sociais no nosso texto constitucional. Para além desses dois tópicos, nós tivemos uma grande ampliação de grupos quando da nossa última Constituição que segue em vigor.
já que o texto de 1988 inclui analfabetos como cidadãos brasileiros e inclui os analfabetos como aqueles que podem votar. Eu disse para vocês em nossa aula conceitual de número 4 que aos analfabetos no Brasil hoje o direito ao voto é facultativo. Além disso, estabelece direitos aos trabalhadores rurais e coloca os trabalhadores rurais em condições análogas aos trabalhadores urbanos. Porque, no período de cidadania regulada, somente havia sindicatos e organizações que eram reconhecidas pelo Estado nas áreas urbanas. Os trabalhadores rurais eram, então, privados de direitos trabalhistas até o fim da década de 80. E, além disso, levou ao fim da cidadania regulada, já que, como contemplado nesse tópico e nos dois tópicos anteriores destacados, houve uma ampliação da definição de quem era cidadão, de quem poderia acessar os serviços públicos e de quem poderia ser beneficiário de políticas públicas no Brasil. Nesse sentido, então, nós tivemos um contexto favorável ao desenvolvimento da participação coletiva e individual e a criação de mecanismos de participação institucional. Sobre o desenvolvimento das formas de participação individual, eu mencionei na aula passada e o conteúdo do livro didático de vocês traz alguns dados sobre o desenvolvimento da participação individual no Brasil. Nessa nossa quinta aula conceitual, eu enfoco dois aspectos que permeiam a nossa Constituição e que permeiam os seus desenvolvimentos posteriores, que são aspectos relacionados à participação coletiva, por meio daquilo que é convencionado como ações coletivas e por meio do que é convencionado como participação institucional. Sobre as ações coletivas, aqui eu simplifiquei no slide com uma sigla, mas tenham em mente que as OTS são as organizações do terceiro setor e, além disso, as ações coletivas contemplam as formas de associativismo e os movimentos sociais. Do que é que nós estamos falando ou como se desenvolveram essas modalidades? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que as organizações do terceiro setor dizem respeito a formas de organização, de articulação da população que assumem uma persona jurídica formalizada, sem fins lucrativos e que busca, então, o cumprimento de uma finalidade social. Nesse sentido, a sua maior diferença com relação às associações, sejam associações comunitárias, desportivas, recreativas e outras, tem a ver com essa preocupação com uma formalização jurídica. Seria esse, então, o principal diferencial. O que nós temos em termos de evolução dessas formas de ações coletivas ao longo do tempo, especialmente desde a segunda metade da década de 80 até agora, pensando o ano de 2018 como um marco para definirmos o limite até onde os dados nos levaram. Nós tivemos, em primeiro lugar, um crescimento das organizações do terceiro setor e um crescimento que atingiu todas as regiões do país, todas as áreas de atuação, especialmente nas últimas 2 décadas, ou seja, especialmente se nós olharmos os dados a partir do ano 2000. Isso significa que essas organizações têm proliferado nas 5 regiões brasileiras e, além disso, elas têm proliferado nas 12 áreas para as quais são definidas as atuações das organizações do terceiro setor. Nós podemos pensar, então, que essas organizações que atuam nos campos da assistência social, da habitação, da saúde, da educação, do lazer, da cultura, dos esportes e das outras áreas que compõem o hall de atuação das organizações do terceiro setor, têm todas elas se ampliado no Brasil. Por outro lado, quando a gente pensa que a atuação da população se dá nessas organizações formais ou também em organizações que não estão formalizadas, nós temos no Brasil uma estabilidade no desenvolvimento do associativismo. Quando nós pensamos, então, na atuação da população brasileira nessas associações comunitárias, de bairro, associações de pais e mestres, associações religiosas ou outros grupos que têm uma formalização que não é obrigatória ou que não tem nenhum tipo de formalização, percebemos que ao longo do tempo a população brasileira tem se engajado em medida mais ou menos semelhante. Por um lado é positivo,
porque nós estamos pensando que a população brasileira tem crescido e que o crescimento do associativismo tem se dado em percentual semelhante ao crescimento da população brasileira, mas por outro lado é negativo, já que a expectativa era de que, conforme a democracia avançasse no Brasil, também o relacionamento da população com a gestão social fosse cada vez maior. Por meio do associativismo, nós não temos vislumbrado essa diferença. Contudo, nós sabemos, voltando e fazendo uma relação entre associativismo e organizações do terceiro setor, que a maioria das cerca de 400 mil organizações do terceiro setor que estão formalmente constituídas no Brasil hoje, atuam como mão de obra voluntária. Isso significa dizer que pelo menos 70% das OTS não têm funcionários registrados e que contam, então, com o apoio da população, que muitas vezes é a mesma população que se vincula através do associativismo para o seu funcionamento. Ora, diante de um contexto em que as entidades formais estão crescendo e o associativismo tem se mantido estável, é possível inferir, então, que nós temos uma formalização jurídica crescente dessas organizações e uma necessidade de profissionalização na área. Por quê? Porque o número de entidades que depende de mão de obra voluntária é um número grande. Se as organizações têm crescido também o número de voluntários que são necessários para essa manutenção e, por outro lado, o número de pessoas que buscam o associativismo tem se mantido. Além disso, não é uma simples questão de número de pessoas, é uma questão de pensar também a forma como Estado e governo brasileiros têm visto esse campo de desenvolvimento das organizações do terceiro setor. Nos últimos anos, nós tivemos não apenas o desenvolvimento e o avanço da legislação que prevê e que estipula como deve ser a formalização dessas entidades, mas também a definição de normas e regras específicas para a concessão de títulos pelo poder público a essas organizações, sendo que muitas vezes a existência ou a detenção desses títulos é pré-requisitos para pleitear recursos. E aí é um segundo ponto. O Estado regula a distribuição de recursos próprios a essas entidades, assim como regula a distribuição de recursos que vêm de doações, as doações de empresas privadas ou mesmo doações de parcelas da população que o fazem para entidades do terceiro setor. Uma das formas de distribuição desses recursos, e nós já vamos falar sobre isso, é a discussão no âmbito de conselhos de políticas públicas. Mas pensem então que o Estado tem definido não só regras para a formalização dessas organizações, para a formalização de modalidades de ações coletivas, mas também para o seu funcionamento, para a captação de recursos. Nós temos, por exemplo, desde o meio dessa nossa década atual, um marco regulatório das organizações de sociedade civil, que regula, então, como essas organizações devem operar. Quando nós pensamos que há cada vez mais legislação específica, que há cada vez maior necessidade de que os gestores e os operadores dessas organizações tenham domínio da legislação e que o número de voluntários ainda é muito grande, é preciso pensar em uma necessidade de profissionalização para o desenvolvimento desse campo das ações coletivas, que é o campo das organizações do terceiro setor, que trabalha hoje em dia muito com parcerias estabelecidas especialmente com o poder público. O poder público estabelece essas parcerias, ora por conta de necessidades específicas de comunidades ou de entidades, ora por entender ou por admitir que não tem condições de contemplar determinadas demandas, seja por não ter espaço físico, por não ter pessoal capacitado, ou mesmo por questões de restrições orçamentárias, e investe, então, uma parcela do orçamento público ou destina uma parcela de doações, seja de pessoas físicas ou jurídicas, para que essas entidades desenvolvam, então, essas atividades voltadas às finalidades sociais, à consecução de políticas públicas, que são, de fato, responsabilidades do governo, já que são os direitos sociais garantidos no nosso texto constitucional.
Além desses dois aspectos de desenvolvimento de ações coletivas, crescimento de um grupo, estabilização de outro, e pela soma dos dois, uma necessidade de profissionalização nesse campo de desenvolvimento social, nós temos ainda o desenvolvimento das pautas, a ampliação das pautas dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo. Nós sabemos, então, que esses movimentos, por um lado, têm aumentado suas demandas, e percebam que se no início do século passado, eu falei várias vezes para vocês que os brasileiros tinham algum tipo de mobilização, quando era uma mobilização operária, voltada às questões de trabalho, e que no período militar essas mobilizações se ampliaram e atingiram questões relacionadas às mulheres, a estudantes, a políticas ambientais, a questões religiosas, expandiram então as possibilidades de organização dos movimentos sociais. Nós temos no Brasil contemporâneo um leque ainda maior. Essas questões não só se desenvolveram e passaram a compreender outros grupos e outras minorias que não só mulheres, mas também negros, indígenas, jovens, velhos, a população LGBT, como contemplaram outros grupos e outras demandas por políticas públicas, já que não se trata mais de buscar a melhoria das condições de trabalho, de buscar somente a proteção ao meio ambiente ou de buscar a mudança de um regime. Nesse contexto, então, nós tivemos por parte dos movimentos sociais tanto a ampliação das suas pautas e das suas demandas, quanto a sua articulação e a sua organização em redes. Não é raro hoje que movimentos sociais se articulem entre si e com outras formas de ações coletivas para pressionar o Estado, para organizar movimentos, para encaminhar demandas ou mesmo para lançar candidatos que disputem eleições com vistas a levar essas demandas para dentro do Estado, para dentro das discussões de governo. Reflitam, tanto agora, pensando em eleições passadas, quanto depois, quando o período eleitoral estiver em curso, sobre quantas vezes nós vemos algum representante de algum tipo de ações coletivas, alguém que diz, sou presidente ou sou membro de uma ONG, de uma organização da sociedade civil, sou representante de uma associação comunitária, uma associação de bairro, ou sou um membro de um determinado movimento social ou de um coletivo que concorrem às eleições e que buscam, então, não só o diálogo com o Estado, estando um em cada frente, mas que buscam integrar o Estado para caminhar as pautas e para atender, em alguma medida, aquilo que essas formas de ações coletivas buscam contemplar. Bom, para além das ações coletivas, que são sempre formas, então, da população encaminhar demandas ao Estado, da população buscar o Estado para o diálogo, nós temos modalidades de participação institucional. Grosso modo, nós podemos chamar essas modalidades de participação institucional como um conjunto de mecanismos legais por meio dos quais o Estado promove a interação com a sociedade a fim de formular políticas públicas e redistribuir bens e serviços, em atendimento aos direitos sociais previstos na nossa Constituição. Pensem então que, se as formas de ação coletiva são sempre mecanismos que partem dos indivíduos, que buscam falar com o Estado ou acessar o Estado para encaminhar as suas demandas, essas modalidades de participação institucional são mecanismos, então, contrários, por meio dos quais é o Estado que abre espaços para ouvir a população e para que as suas demandas sejam, então, consideradas. Nesse sentido, para além do controle do Estado, seus mecanismos representam também espaços para tomada de decisões coletivas acerca de políticas públicas e representam uma importante alteração democrática. O Brasil passou, nas duas últimas décadas do século XX, da condição de uma baixa propensão à participação associativa a uma nação de destaque por conta dos mecanismos de participação institucional. Nós temos, então, um Brasil contemporâneo onde, se vínhamos de restrições, especialmente por conta do regime militar, à participação dos indivíduos, hoje somos considerados um país que é exemplo, especialmente por conta dos espaços e dos repertórios que nós mobilizamos, tanto individualmente, conforme comentado na aula 4, quanto por meios de ações coletivas, sobre as quais eu acabei de falar,
e da participação institucional, que é o assunto que eu me detenho a partir de agora. Dentre as diversas formas de participação institucional que nós temos em vigência no Brasil, eu destaco 4 nessa nossa aula conceitual e que são abordadas no livro dessa disciplina. A primeira delas são os conselhos de políticas públicas, que são espaços politicamente organizados, nos quais são discutidos aspectos relacionados a políticas públicas específicas e que têm como funções formular, acompanhar, monitorar e deliberar sobre questões relacionadas a políticas públicas. Os primeiros conselhos de políticas públicas constituídos no Brasil se deram por conta da Constituição de 1988, que definiu áreas prioritárias para o desenvolvimento de direitos sociais no Brasil e que definiu, então, quais seriam os caminhos básicos que passaram especialmente por educação, saúde e assistência social naquele momento. Os conselhos estão presentes em todas as esferas de governo. Nós temos, especialmente no âmbito municipal e no âmbito dos governos estaduais, e são obrigatórios para algumas áreas específicas e, por conseguinte, facultativos para outras. Como eu disse, para algumas áreas, eles são definidos pelo texto constitucional. E nós temos conselhos de saúde, assistência social, educação, segurança alimentar, distribuição do fundo relacionado à educação básica, por exemplo, que são conselhos que todo município deve constituir. Inclusive porque a concessão de recursos para a gestão dessas políticas públicas passa pela obrigatoriedade de existência de um conselho em vigor. Para outras áreas, esses conselhos são facultativos. E aí, quando facultativos, esses conselhos podem existir ou não, e mais do que isso, ser organizado de diferentes maneiras pelos municípios, pelos governos estaduais. Por exemplo, há municípios onde há conselhos de políticas públicas para mulheres, para negros, para indígenas, para idosos, para jovens, para a população LGBT, para deficientes e etc. E há outros municípios onde existe um conselho de minorias, que congrega então todos esses diversos grupos, aqui tratados como minorias, no sentido de que são minorias, grupos que têm menos acesso a direitos ou que têm maior dificuldade para que as suas demandas e necessidades sejam contempladas. Falando sobre esses grupos, nós podemos pensar da dificuldade que os negros têm ao acesso ao mercado de trabalho, à educação, e aí nós podemos remeter à nossa 4ª aula conceitual e à discussão especialmente que está presente em Florestan Fernandes. Nós podemos pensar a força do patriarcado e como isso reflete em condições desiguais de trabalho e de remuneração para homens e mulheres. Nós podemos pensar na invisibilidade que idosos têm em muitos municípios onde não há nenhum tipo de política para o acompanhamento desse grupo etário. A dificuldade que os deficientes têm em municípios onde as condições de inclusão e de acessibilidade são pequenas ou são nulas e assim por diante. Pensem então os conselhos como espaços onde políticas públicas específicas são discutidas e são buscadas soluções para essas determinadas políticas, seja olhando para uma área em específico ou para aquelas áreas que não são obrigatórias, podendo olhar para essas áreas em separado ou em conjunto, a depender inclusive das especificidades desse município. Além disso, os conselhos contam com representantes. Existe uma divisão de cadeiras para a ocupação desses conselhos e isso faz parte dos seus diferentes desenhos institucionais. O que isso significa? Significa que os conselhos assumem diferentes formas de organização e diferentes formas de composição. Pensando em desenhos institucionais, nós podemos falar sobre existência de paridade ou não entre representantes do governo e representantes da sociedade civil nos conselhos. Nós podemos pensar se a finalidade do conselho é deliberativa ou consultiva, ou seja, se o conselho encaminha deliberações para que o governo passe por aprovação ou se ele encaminha sugestões para que o governo pense sobre a possibilidade e execuibilidade disso que foi definido no conselho. Além disso, é importante pensar que não é qualquer cidadão que participa dos conselhos.
a legislação sobre cada conselho prevê uma série de órgãos ou de tipologias para a ocupação das cadeiras. Um conselho prevê, então, quantos são os membros que representam o governo e quantos são os membros que representam a sociedade. Dentro de ambos os grupos, há divisões. Representantes de determinadas secretarias por parte do governo ou de determinadas categorias profissionais e por parte da sociedade civil também. Representantes de organizações do terceiro setor daquela área, de associações, representantes de movimentos sociais, de usuários daquela determinada política, representantes de empresas privadas que prestam aquele tipo de serviço, por vezes representantes de universidades ou de faculdades que são reconhecidos por serem pesquisadores naquela área e que podem contribuir para o desenvolvimento daquela política, de modo então que quando nós pensamos nos conselhos, é impossível pensar em uma estrutura única, em um desenho único, em uma composição única, ou mesmo que exista uma clareza sobre quais são as áreas específicas definidas para a atuação desses conselhos, para além daquelas que são obrigatórias. Os conselhos são, portanto, espaços muito plurais, especialmente em sua constituição, mas também na sua forma de organização e de articulação. Para além dos conselhos, nós temos também conferências de políticas públicas, que são reuniões de representantes de grupos em uma determinada área de política pública, as quais têm por finalidade debater publicamente relações federativas sobre políticas, estabelecer pactos entre as esferas de governo. Com relação às conferências, elas existem no âmbito municipal e estadual, no sentido de escolher representantes e de escolher pautas que serão levadas para as discussões nacionais. Diferentemente dos conselhos, as conferências não são novas, existem desde a década de 40 no Brasil. Contudo, elas se proliferaram majoritariamente após 2002, sendo que mais de 2/3 das conferências realizadas até hoje no Brasil ocorreram na última 1,5 décadas, menos de 2 décadas. Pensem então as conferências como um mecanismo que, apesar de bem antigo, tem se expandido e sido disseminado no Brasil somente no período recente. As conferências discutem a articulação e a reflexão sobre políticas públicas, mas, diferentemente de uma possibilidade dos conselhos, que é a sua questão deliberativa, não necessariamente deliberam sobre ações concretas em termos de compulsoriedade. Ou seja, as conferências de políticas públicas não necessariamente têm o mesmo compromisso que têm os conselhos quando deliberativos, no sentido de que as suas pautas, demandas, as suas deliberações, de fato, sejam colocadas nas discussões dos legislativos e dos executivos para se efetivarem em termos de políticas públicas e de direitos sociais. Para além de conselhos e conferências, que são sempre voltados a áreas específicas de políticas públicas, nós temos outros tipos, outros mecanismos que são mais ou menos gerais. O primeiro deles são as audiências públicas, que são reuniões convocadas pelo poder público para dialogar com a população com relação a temas específicos, geralmente temas latentes, ou seja, aquele tema pungente do dia a dia, um tema contemporâneo, um tema que provavelmente tem despertado ou conflitos ou despertado problemas recentes entre a população e sobre os quais a população apresenta demandas, reclamações ou pode propor ações. Nesse sentido, então, nós podemos pensar as audiências públicas como espaços mais amplos do que os conselhos e conferências, tanto porque eles permitem discussões sobre muitos temas, não só sobre temas específicos, quanto porque, por se tratarem de temas sempre latentes, sempre temas atuais, é uma forma de chamar a população, de despertar o interesse da população. No Brasil, nós tivemos uma grande onda de audiências públicas após as manifestações relacionadas aos transportes públicos em 2013. Além disso, as audiências públicas representam um instrumento de transparência na gestão pública que atende a um conjunto de leis. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Regulamentação dos Processos Administrativos no âmbito público federal e, além disso, o Estatuto da Cidade. É importante dizer que as audiências públicas são um espaço de diálogo menos formal
e sobre temáticas que são temáticas contemporâneas, mas que, por outro lado, não há obrigação de deliberação ou de solução. Ou seja, se por um lado as audiências públicas despertam o interesse da população, elas chamam, então, a população à participação e são amplos espaços de diálogo, já que, diferente dos conselhos, não há ocupação de cadeiras para eleição e, diferente das conferências, não há definição de delegados ou de representantes em esferas menores para que só em uma esfera maior ocorra discussão, as audiências públicas são espaços plurais, onde a população pode participar da forma mais democrática possível. Por outro lado, e como característica negativa, diferentemente especialmente dos conselhos, não há uma necessidade de uma deliberação posterior ou de uma alteração de uma política pública, quando da realização de uma audiência. O que se espera é que, como o poder público tem facultado o direito de convocar audiências, ainda que elas sejam necessárias para atender a uma série de instrumentos de transparência, espera-se que quando o poder público convoca uma audiência pública para falar sobre um problema latente, que ele esteja disposto a ouvir a população e a considerar o que a população tem a dizer para a solução daquele problema. É então um caminho mais amplo e um caminho que espera-se seja mais democrático e por meio do qual o povo seja de fato mais ouvido pelo poder público. A quarta e última forma de participação institucional que eu destaco na nossa disciplina são os orçamentos participativos. Os orçamentos participativos são discussões sobre percentuais do orçamento público com envolvimento direto da população na definição de prioridades. Diferentemente, então, dos conselhos, das conferências, das audiências, os orçamentos públicos são discussões relacionadas diretamente a aspectos financeiros, à distribuição de recursos. A primeira experiência de orçamento público remete a um período próximo à nossa redemocratização e à instituição dos conselhos, já que é uma experiência de 1989 em Porto Alegre. Os orçamentos públicos, os orçamentos que têm vários nomes, então, orçamentos públicos, orçamentos participativos, eles são permeados por uma transparência no processo deliberativo sobre demandas e interesses populares e tem uma restrição. Eles acontecem sempre no âmbito municipal. Por que no âmbito municipal? Porque a forma como um orçamento participativo é pensado é no sentido de que as pessoas possam dialogar sobre quais são as suas demandas, quais são os problemas de suas comunidades e propor ao poder público que faça algum tipo de investimento, algum tipo de aporte financeiro para sanar aquele problema. Inicialmente, essas discussões são feitas por comunidades ou por grupos de bairros e depois é discutido no âmbito municipal quais são as principais demandas dos bairros, dos conjuntos de bairros e do município como um todo. Extrapolar esse processo para o nível federal seria um tanto quanto trabalhoso. Daí, então, essa restrição a que os orçamentos funcionem apenas no âmbito municipal. Nesse sentido, então, como cada município define o seu próprio regulamento, a sua própria formalização, eles têm desenho próprio. A forma de distribuição e de ativação, se ele vai ser realizado primeiro no bairro, depois em comunidades maiores, depois para o município como um todo, ou se serão só reuniões para o município como um todo, se serão eleitos delegados em algum momento para representar grupos, ou se sempre a população toda vai ser ouvida, se serão várias ondas, várias reuniões ao longo do ano, ou só uma reunião em cada aglomerado ao longo do ano, se vai ser realizado todo ano, ou a cada 2 ou mais anos. São todas características que cada município define. Além disso, como é de responsabilidade municipal, é possível, e essa é uma debilidade dos orçamentos participativos, que eles sejam extintos ou recriados conforme troca-se quem é aquele que tem o domínio do poder público municipal. Em outras palavras, os orçamentos participativos acabam, em alguma medida, dependendo de quem é o prefeito ou de quem é o grupo que ganha as eleições e que rege, então, o governo para que funcione ou não funcione em um determinado município. É importante dizer
que o orçamento participativo é a modalidade de participação institucional mais replicada em todo o mundo. Nós temos mais de 1.500 relatos de casos de orçamentos participativos em municípios mundo afora. E aí eu estou falando de casos que extrapolam a América Latina, mas nós temos orçamentos participativos na Colômbia, no Chile, no Uruguai, na Argentina, em outros países, mas temos também em países em outros continentes. Há casos de experiência de orçamento participativo, por exemplo, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Nova Zelândia, na Austrália, em países africanos, em países asiáticos. Ou seja, de fato, o orçamento participativo é a nossa modalidade de participação institucional que mais se desenvolveu e a que mais contribua, inclusive, para que o Brasil seja tratado como um exemplo, como um modelo de país onde a participação institucional funciona e se efetiva. Além disso, nos últimos anos tem surgido no Brasil uma ramificação do orçamento participativo, que é uma versão digital chamada de EOP, ou de E-Orçamento Participativo, onde as discussões, ao invés de acontecerem em locais físicos, elas são realizadas virtualmente, o que possibilita que as pessoas participem de suas casas, mesmo de seus locais de trabalho, ou do ambiente onde estudam ou têm acesso à internet, e que possam participar em momentos que lhes sejam mais oportunos ou favoráveis, sem que necessariamente dependam de se deslocar a um determinado espaço e de fazê-lo em um horário que seja específico, por vezes não compatível com as suas possibilidades. É um avanço, então, no sentido de democratizar a participação da população nas discussões sobre os orçamentos dos municípios. Pensemos, então, que, de modo geral, nós temos um conjunto de mecanismos de participação institucional e que, como eu venho dizendo para vocês, trazem pontos positivos, mas também pontos negativos. Fazendo um balanço desses pontos, nós podemos pensar em termos positivos, como o aumento dos espaços e modalidades de envolvimento e encaminhamento de demandas, com disseminação nas 3 esferas de governo, e como pontos negativos, principalmente necessidade de recursos, como tempo livre, dinheiro, cognição para entender essas discussões, que por vezes são pautadas por termos técnicos, e redes de contato, já que muitas vezes depende-se de pertencer a alguma forma de ação coletiva para acessar esses espaços de participação institucional. Contudo, o saldo disso é de que nós somos hoje um exemplo de ampliação dos mecanismos de participação, que somadas à participação individual e coletiva, geram um cenário de pluralização de vozes e de possibilidades de acesso dos cidadãos brasileiros ao Estado, ainda que haja problemas, que haja falhas, que não necessariamente as políticas públicas se efetivem completamente no Brasil. Por falar em políticas públicas, em sua efetivação, o último tópico dessa nossa aula conceitual e o último tópico, então, do material didático dessa disciplina diz respeito justamente à relação entre participação social e políticas públicas. A despeito dos limites da participação institucional, o texto constitucional tem sido atendido com relação aos direitos sociais. O resultado desse atendimento é o avanço em discussões, aprovações de legislações e práticas em muitas áreas de políticas públicas, especialmente nas últimas 2 décadas. De maneira simples, pode-se afirmar que as políticas públicas representam a materialização dos direitos sociais previstos na nossa Constituição, ou seja, as políticas públicas correspondem à transposição da lei para a realidade social. E nesse contexto, então, eu destaco para vocês alguns aspectos que permeiam as políticas públicas brasileiras na contemporaneidade. O primeiro deles tem a ver com a criação dos nossos sistemas únicos de saúde e de assistência social, SUS e SUAS, respectivamente. Esses sistemas foram instituídos em decorrência da Carta Magna, a nossa Constituição, e estruturados em distintas medidas por todo o país desde então. Contam com amplos conjuntos de dispositivos legais e estruturas institucionais hierarquizadas, ainda que o SUS esteja muito mais organizado e obtenha resultados mais expressivos do que o SUAS.
especialmente por conta da destinação compulsória de recursos públicos à saúde. Nesse sentido, então, nós podemos pensar que há duas políticas públicas no Brasil que são mais desenvolvidas, mais estruturadas e que, de fato, contam com um aparato legislativo, um aparato em termos de normas e regras que define como devem funcionar. Para além delas, nós temos ainda outros aspectos a destacar. A despeito da persistência da maneira como a educação básica se desenvolve no país, houve forte incremento em torno da promoção de maiores possibilidades de acesso à população ao ensino superior, por meio de programas sociais que garantem parcelas das vagas de universidades públicas a estudantes que cursaram ensino fundamental e médio em escolas e colégios também públicos, bem como políticas de crédito estudantil e de cotas raciais e sociais. Essas mudanças ou essas formas de buscar a incorporação de uma população mais humilde ou mesmo vulnerável ao ensino superior é, em alguma medida, um reflexo da tentativa de reduzir efeitos que decorrem desde o processo de integração dos negros e da forma como os trabalhadores foram incorporados ao mercado brasileiro quando o capitalismo, a modernização, as indústrias começaram a se desenvolver entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. Percebam, então, que aqueles pontos que nós apontamos em nossa quarta aula conceitual têm reflexos para a conformação da nossa sociedade até hoje. Tanto que se faz necessários políticas públicas que visem corrigir essas discrepâncias, corrigir, então, essa diferença entre acesso aos direitos sociais que deveriam se estender a todos os cidadãos brasileiros. Para além disso, nós podemos falar sobre o fortalecimento da cidadania feminina, como um exemplo de ação transversal que perpassou distintas políticas, como a determinação de que a mulher seja a beneficiária preferencial do programa Bolsa Família e a de que os imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida prioritariamente sejam registrados em nome da mulher. Nesse sentido em específico, nós estamos falando sobre um avanço ou uma alteração de uma condição de patriarcal que não se estabelece somente no Brasil, mas que ainda persiste na forma como homens e mulheres são vistos enquanto ocupantes de postos de trabalho, enquanto pessoas que têm condições de ocupar cargos públicos, cargos eletivos, e que refletem, então, em uma condição menor conferida às mulheres enquanto cidadãs. Quando políticas públicas passam a definir mulheres como beneficiários prioritários, em alguma medida confere-se a elas o status de cidadania, o status de pessoas com direitos, de pessoas que são vistas e contempladas pelo Estado em termos de políticas públicas e de garantias de direitos sociais. Além disso, nós temos ainda outras minorias que galgaram avanços em termos de direitos, em decorrência de sua mobilização, articulação e ação política, ou seja, com a utilização de diversas possibilidades de repertório, como idosos, jovens, negros, indígenas, indivíduos com orientação sexual homoafetiva, e todos esses atendem ao pressuposto democrático de atenção e atendimento de necessidades e pautas da população em sua diversidade e multiplicidade. Ou seja, uma série de grupos tidos como minorias, com menor acesso a direitos, passaram, especialmente nas últimas décadas, a ter suas demandas ouvidas, a ter suas demandas contempladas por conta de uma alteração na forma como o nosso Estado democrático de direito entende que as pessoas são cidadãs e que têm direito a mobilizar diversas formas, diversos repertórios de ação política para que esses repertórios reflitam suas necessidades e se tornem, então, direitos efetivos conforme previsto no nosso texto constitucional. Para além disso, não falando de grupos específicos, mas da população em geral, nós temos a utilização de repertórios de ação política para o encaminhamento de demandas públicas, o que originou a Lei Complementar número 135 de 2010, que é conhecida como Lei da Ficha Limpa, que iniciou-se como um projeto de iniciativa popular, que contou com articulações, ações, disseminação por meio de movimentos sociais, associações, sindicatos, da mídia, por meio de audiências públicas, de contatos pessoais, do cyberativismo, ou seja, da internet, e outras formas de engajamento
para a sensibilização da população ao apoiar a ideia e assinar a proposta para envio ao Congresso. Isso significa, então, que nós temos no Brasil hoje, em vigência, e não vou entrar no mérito do quanto funciona ou não funciona, mas temos uma lei, a Lei da Ficha Limpa, que decorreu de uma iniciativa da população, que se organizou a partir de uma possibilidade definida na Constituição, que foi a possibilidade de encaminhamento de projetos de iniciativa popular, e que utilizou de uma série de repertórios de ação política para efetivar o que virou, o que se tornou uma lei no nosso país. De modo geral, então, nós temos um balanço de um grande conjunto de políticas públicas, dentre as quais eu trago como exemplos aquelas que eu mencionei quando contemplei esses 5 tópicos sobre os quais eu falei agora. Como, por exemplo, Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Programa Universidade para Todos, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Juventude, a definição de união homoafetiva civil, o Programa Bolsa Família, a Lei Maria da Penha, o Programa Minha Casa Minha Vida, as vagas em concursos públicos federais para aqueles que se declaram como pardos ou negros, ou seja, uma série de ações e de políticas que ao longo dos últimos anos passaram a contemplar aqueles aspectos que eu mencionei entre as letras A e E em nossos slides anteriores. Entre todas essas políticas, entre todos esses aspectos que eu abordei, sem dúvida nenhuma, o programa Bolsa Família é aquele que tem maior destaque, seja por sua amplitude nacional, seja por conta dos efeitos e resultados que ele gera para a população de modo geral. Nós podemos pensar então o programa Bolsa Família como aquele que de fato mais interfere na gestão social e que mais traz recursos para a gente pensar o desenvolvimento da gestão pública no Brasil com relação a como a gestão pública pensa o atendimento aos direitos sociais e a questão da cidadania. E por que o Bolsa Família se destaca? Primeiro, porque é uma política transversal de transferência condicionada de renda, que contempla não só ações de assistência social, mas também de saúde e educação. Segundo, porque contempla cerca de 26% da população nacional. Estou falando com dados de 2013, que são os últimos dados nacionais compilados e analisados com grande rigor metodológico, e que representava então uma população com uma renda per capita muito baixa, de cerca de R$70. Esse benefício médio, para vocês terem uma ideia, e contrapondo a um senso comum de que as pessoas não trabalham para viver do benefício do Bolsa Família, é inferior a R$150 por família, e trouxe uma série de resultados. Os primeiros resultados do Bolsa Família, em sua primeira década de implantação, de fato são o que mais fazem com que ele se destaque e que mais faça com que pensemos esse como um exemplo para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento da gestão pública de um modo geral. Pensemos então esses resultados como uma série de avanços em termos de políticas transversais, então de assistência social, saúde e educação, que contempla a população mais carente brasileira. E quais seriam esses resultados? Nós estamos falando de redução da natalidade, de melhores índices relacionados à infância, então as mães que fazem o pré-natal quando ainda estão grávidas, o acompanhamento com relação à amamentação, e aí é um acompanhamento da mãe e do desenvolvimento do bebê, desenvolvimento físico, peso e altura do bebê, a manutenção então da vacinação dessas crianças, além disso, maior frequência tanto de crianças quanto de adolescentes à escola, e por último a garantia de autonomia e um sentimento de cidadania às mulheres beneficiárias, que majoritariamente relatam, principalmente em bolsões de pobreza, em regiões muito carentes, onde há poucos postos de trabalho e esses são ocupados por homens, que esse pequeno benefício do Bolsa Família é a única forma que elas têm, ou a única fonte de renda que elas têm para definir de fato o que comprar e como estabelecer as prioridades, seja em termos de alimentação, ou em termos de vestimenta, ou de alguma outra necessidade para as famílias em sua casa. Pensa então que são benefícios de várias naturezas, que contemplam várias possibilidades e que dizem respeito a uma população extremamente vulnerável. Daí o destaque a esse programa e daí o fato dele ser um exemplo para nós pensarmos caminhos para a gestão pública.
Esse é o conteúdo de nossa quinta aula. Com isso eu encerro as nossas aulas conceituais. Bons estudos!